Em uma cidade, a habitação representa a principal função urbana, pois é a partir da concentração de pessoas e de domicílios que a dinâmica urbana é constituída. Nos anos 60, o Rio de Janeiro viveu um intenso processo de remoção de favelas, com seus moradores sendo deslocados para conjuntos habitacionais precários, em periferias distantes. Após um período de 30 anos, em que se reconheceu a necessidade de se preservar o direito à moradia, a cidade do Rio de Janeiro vem presenciando a retomada das remoções, justificadas pela existência de áreas de risco ou pela realização de obras que visam preparar a cidade para os grandes eventos que se aproximam, a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Para atender essas demandas, a Prefeitura vem realizando reassentamentos de famílias de diversos pontos da cidade em empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, todos localizados na zona oeste da cidade. Em 2010, 598 famílias de baixa renda passaram a conviver no mesmo endereço, localizado em média a cerca de 30 quilômetros de distância de seus locais de origem. Os ex-moradores de ocupações e favelas, situadas nos bairros de Copacabana, Madureira, Rocha Miranda e Olaria, passaram a residir o condomínio Vivendas do IP Branco. O residencial ao lado, Vivendas do IP Amarelo, foi destinado somente às vítimas das chuvas e consequentes desabamentos do Morro do Urubu, em Pilares. Grande parte das famílias viveu situações dramáticas durante a ida para Realengo. Tiveram que sair às pressas de seus antigos lares. Para os moradores do IP Branco, esta mudança se deu por ordem da Prefeitura, que estabeleceu em média para os futuros moradores um prazo de 5 dias para que deixassem suas casas. Essas pessoas só descobriram onde e como iriam morar quando foram deixadas, junto com seus pertences pessoais, diante das portas do novo lar. Não, pensa bem, você é avisado, vambora, é tal dia, vambora. Aí as pessoas colocaram o que tinha que colocar, a mudança do lado de fora, né? Para ser mais fácil, para facilitar. E teve pessoas que ficou até às 23 horas esperando na rua, esperando a mudança deles. Aí chegaram aqui os pessoal também e trouxeram o carro, o troço da gente no carro da Conlube, entendeu? Trouxeram o carro, a mudança da gente no carro da Conlube, como se a gente fosse lixo. Aí 11 horas da noite, chovendo demais, que já fazia uns 2 meses chovendo direto, elas aí na secretaria chamavam a gente pra gente assinar aquelas 60 folhas, você vendo a hora, quando entrar para dentro dos apartamentos que não tinha um bico de luz sequer, tudo no escuro. Tivemos que juntar todo mundo, entrar num acordo para todo mundo carregar a mudança da primeira casa até chegar a nossa. Tivemos que nós mesmos nos virar para conseguir botar nossa mudança no caminhão. Foram 6 mudanças no caminhão só. A minha mudança estava sumindo muita coisa no carro da prefeitura, sabe? Aí eu com a minha filha alugamos um carro, ela alugou um, eu aluguei outro. Assim mesmo sumiu muita coisa nossa. Aí o carro vinha, vambora, tira, e tinha que tirar mesmo. Eu digo, às vezes a pessoa botava as coisas na esquina, aí já não dava tempo deles carregar, voltava de novo. Então eu falei, eu não vou passar por isso, eu não aguento carregar meu balde que tirar, bota e tira. Estragou o meu guarda-roupa, estragou o guarda-roupa da vizinha ali que veio comigo. Teve muita gente que jogou muita coisa fora. Ficamos mais de 15 dias procurando as peças do guarda-roupa. Porque foi parar na casa dos outros. Foi tudo assim, ó. Rose, ficou um pedaço do meu guarda-roupa aí, não. O local escolhido pela Prefeitura como começo de uma nova vida apresenta uma série de obstáculos aos recém-moradores, quando se trata de ter acesso a serviços e equipamentos urbanos. Longas distâncias precisam ser percorridas para se chegar ao supermercado, ao posto de saúde ou à praça mais próxima.
Faltam serviços de bancos, farmácia, áreas de lazer, vagas nas escolas. Eu vou te contar, eu não estou satisfeita aqui não. Não estou mesmo. Mercado aqui é lá embaixo no Guanabara, não sei se a senhora sabe onde é. Lá embaixo. Aqui não tem uma farmácia lá do outro lado. Aqui não tem um armarinho, aqui não tem um armazém, assim, um mercado perto, mas que tá uma coisa, não tem. Aqui, a vida aqui é muito difícil para mim. O supermercado é longe, o hospital é longe. Eu gosto de morar aqui porque a Avenida Brasil é ali pertinho. Mesmo que tenha uma reclama, mas se você for para a cidade, mesmo que tenha engarrafamento, é rápido, tem promoção para todo lado. Mercado tem um Guanabara ali na frente, tem um hospital ali, tem um posto ali. Como é que uma mãe vai deixar seu filho sozinho em casa para ir no mercado? Para ir no Guanabara, que é 1 hora andando a pé. Tudo aqui é mercado, isso é de menos. O que me já tem que botar em questão tudo. Não é a questão da longura do mercado. Porque você pode andar, ir lá, ir de bicicleta, ir a pé. Eu só reclamo uma coisa, que a gente não tem nada perto. A gente não tem uma lotérica, não tem um banco, tem que ir para Bangu pagar alguma conta. E está havendo muito assalto por aí fora. E a gente não tem um local para pagar nada, é só isso que eu reclamo. Não tem nada, não tem um local. Supermercado você tem que ir lá perto da gente tem, porque não tem supermercado aqui perto. Mas a gente arrisca e vai, né? Morávamos perto do comércio, perto dos bancos, posto de saúde, assistência de materiais de alimentos, né, mercados. Faculdade, tinha também área de lazer. E nos trouxeram para cá, um local sem recursos, nem telefone, nem computador, nada, né? Ficamos desabrigados. Muitos enfrentam diariamente a dificuldade de acesso a transporte e de tempo de deslocamento no trajeto aos postos de trabalho ou estudo. A única via que liga os IPs de Realengo ao restante da cidade se dá por meio da Avenida Brasil. E grande parte dos moradores dos IPs precisa pagar mais de uma condução para chegarem aos seus empregos nas áreas centrais da cidade. Isso encarece as despesas de seus patrões, que facilmente os dispensam. Tem muita gente aí que está desempregada porque vem morar aqui. Então, quer dizer, de lá para cá, a única coisa que mudou para mim foi assim, porque lá eu trabalhava. E nesse negócio de eu vir para cá, a minha patroa saiu fora do orçamento dela 4 passagens. Então, eu fiquei desempregada, né? Eu, por exemplo, faz 9 meses que eu estou aqui, é 9 meses desempregada, entendeu? 9 meses desempregada. Eu estou desde o dia 4 de agosto. Você está desempregada porque você mudou para cá? Sim, porque eu era costureira, né? Era costureira. Vim para cá, um lugar desse, cada pessoa mais pobre do que outra, entendeu? É desse jeito. Emprego aqui, para você sair emprego, você tem que pegar um ônibus e dar 2 vezes viagem para você conseguir. E no início eu fiquei com depressão, porque eu trabalhava em Copacabana. Agora eu não trabalho mais, porque minha patroa não quis pagar 2 passagens. Eu peguei, larguei para lá, eu tomo conta de criança aqui para ajudar o meu filho a pagar luz, gás, essas coisas que tem que pagar. Aqui ela até conseguiu um emprego, mas ela lá no centro da cidade, eram 2 condições para ela pegar. Então ela chegava aqui em casa 2, 3 horas da manhã. Tem pessoas aqui que vai daqui para Bom Sucesso a pé 7 horas de viagem para catar lixo lá em Bom Sucesso. Eu tenho como provar isso. Entendeu? Vai a pé daqui para Bom Sucesso. Ela virou para mim e falou, não aguento mais, porque eu boto o currículo nessa Avenida Brasil toda e ninguém chama. Se fosse Madureira, ó, época de Páscoa tá chegando, Mercadão da Vaga. Então não é questão da casa ser ruim, mas nem de casa, a população não vive só de casa, tem que ter um meio de sustento. A Caixa Econômica estabeleceu uma série de normas de manutenção do empreendimento. Não é permitido trocar portas e janelas, pintar a fachada de cor diferente ou mesmo plantar no gramado. Não se pode pendurar roupas em locais visíveis, ou seja, nas janelas e nas escadas de acesso, nem utilizar as escadas e patamares para colocar vasos de plantas. Não é permitido estabelecer atividades de comércio e serviço nas residências. Aí eu falando aqui não pode ligar o rádio, aqui não pode, para fazer qualquer coisa que é um aniversário, não pode, tem que ser lá no salão, tudo tem que ser lá. Eu não vou para lá porque eu não gosto de, sei lá, muito ajuntamento, sou meio esquisita. Não pode fazer as coisas para vender, porque ninguém pode vender refrigerante, ninguém pode vender
vou para fora. Eu não posso fazer nada disso, eu prefiro vender. Porque pra você ver, a nossa casa, nossa sala é um comércio. A nossa sala não é uma sala, como toda, com sofá, televisão tem, mas um sofá, uma mesinha, uma coisa. Nossas visitas, a gente recebe visita no nosso comércio. Ao mesmo tempo que a gente conversa com uma visita, a gente tem que estar atendendo, que é o meio de sobrevivência da gente. Não tem onde a gente botar roupa pra secar, a Caixa não quer que a gente bote roupa na janela, vai botar onde? Vamos botar onde a roupa? Dela. Entendeu? Não pode botar detergente na pia, porque disse que vai contaminar não sei que lá, água de esgoto, vai comprometer não sei que lá. Essas plantas minhas ali, aquela dona que veio naquela vez que eu estive, olha, eu fiz isso para deixar minhas plantas aí. Porém, o desejo de voltar para seus antigos bairros ou de mudar para onde a vida pulsa na cidade permanece. Para outros, a mudança para Realengo significou a realização de um sonho impossível. Não mais ter de se preocupar quando as chuvas estão fortes, não mais ter medo pela falta de segurança. Só lá na maloca, não tem mais jeito não. Eu preferia 1000 vezes que ele deixasse a gente lá no barraco, construísse lá, botasse a gente pra morar lá, do que mandar a gente pra cá. Mas eu não sinto assim saudade. No começo eu sentia, mas agora não. Agora eu não me vejo assim, morando onde eu morava mais, entendeu? Viemos pra cá e estamos aqui, tô adorando, tô amando. Então, pra mim lá tudo era melhor. E a gente não tem escritura do terreno, não tem escritura daqui ainda, mas estamos pagando. Gás, o condomínio vem 66, é 66,50. Eu não tenho documentação nenhuma daqui. Ela falou que a gente vai receber essa documentação daqui a 10 anos, é a escritura. Por que não libera pra gente vender? Porque você morar num lugar que você não está satisfeita, você só pode sair com 10 anos se ficar preso. Você não pode vender, você não pode alugar, você só pode doar. Eu me sinto presa, sabe? Que na cadeia, pra mim aqui é assim. Eu me sinto presa aqui dentro. Embora tenham conquistado alguns ganhos, as perdas para estas famílias apresentam-se mais significativas nos atuais processos de reassentamentos, pois estes vêm rompendo importantes elementos de garantia de sobrevivência na cidade, tais como localização e redes sociais de solidariedade. Situações estas que devem ser consideradas relevantes nos processos de elaboração e efetivação de políticas habitacionais. Seja como for, sem ter alternativas de edificar outro lar em algum ponto mais central da cidade, ou mesmo de pagar pela quitação do imóvel, lhes resta esperar e suportar a vida ali, entre as agruras e bonanças que se apresentam e estão por vir.